criança é herdeira de toda a fortuna de Marília Mendonça. Quem tiver a guarda é tutor de toda a herança. Tá explicado. Cara, é essa, Cariúcha? Chegou ao ponto. Léo, vamos falar o português bem rasgado, que tá entalado aqui na minha garganta. Murilo, respeita a vontade de Marília Mendonça. A vontade da Marília era essa, que é que o filho dela ficasse com a mãe. Até porque, Murilo, sinto muito, a gente não te conhecia você antes de Marília. A gente só conhece você por causa de Marília Mendonça. A sua carreira começou a partir de que a Marília te deu um boom. Porque a Marília Mendonça te deu uma carreira, te deu um boom. Então respeita a vontade de Marília Mendonça, que é ficar o filho com a mãe dela. Guarda unilateral. O cantor Murilo Huff teria entrado na justiça para conseguir a guarda unilateral de seu filho com Marília Mendonça, Léo, de 5 anos. O que chocou a todos é que Murilo sempre teve uma relação maravilhosa com Dona Ruth, a mãe de Marília. Atualmente, o menino mora com a avó materna, Dona Ruth, em Goiânia, desde o falecimento da cantora, ocorrido em novembro de 2021. Murilo possui contato constante com o filho, ajustando sua agenda de apresentações pelo país para garantir esses momentos juntos. O processo foi aberto em 11 de junho deste ano e, por estar sob segredo de justiça, não há mais informações disponíveis. A ação está registrada como um pedido de tutela provisória. O processo judicial agora depende da análise da Vara da Infância e da Juventude. Como se trata de um caso que envolve menor de idade e está protegido por segredo de justiça, novas informações não devem ser divulgadas pelas partes. De acordo com Huff, a decisão de pedir a guarda unilateral do filho veio após ter descoberto muitas coisas nos últimos meses e prezar pelo bem-estar da criança. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que eu tenho, pois estão em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá. Não tenho a intenção, nunca quis e não quero afastá-lo da família materna. Entendam que para mim o mais confortável seria ficar calado, informou em nota. Em nota enviada pela equipe jurídica da Dona Ruth, após as notícias sobre o pedido de guarda unilateral feito por Murilo, foi ressaltado que a maior preocupação de Dona Ruth sempre será o bem-estar emocional, psicológico e físico de seu neto. Em razão das recentes publicações na imprensa sobre a ação judicial envolvendo a alteração do regime de guarda compartilhada para a guarda unilateral do Léo, informamos que o processo tramita sob segredo de justiça, conforme previsto na legislação brasileira, especialmente para a proteção da criança e de sua privacidade. Reforçamos ainda que a única preocupação da Dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento. Confiamos plenamente na atuação do Poder Judiciário e reiteramos nosso compromisso com o melhor interesse da criança, que deve ser sempre o centro de qualquer decisão. Lembrem-se que o Léo, apesar da pouca idade, já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos de poupá-lo de mais esse momento difícil. Portanto, solicitamos a todos a responsabilidade e sensibilidade ao tratar do tema, evitando qualquer exposição indevida do Léo, diz a nota enviada para o jornalista Léo Dias. Dona Ruth ficou muito revoltada com a atitude de Murilo, e colocou uma nota explicando o caso. Eu sempre cuidei do bem-estar do meu neto, desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje. Nunca lhe faltou amor, cuidado. Já passamos por diversos momentos difíceis. Lembro que a própria diabetes do Léo foi diagnosticada a partir de uma suspeita levantada por mim, pois por conhecê-lo a fundo, sabia que algo não estava bem com a saúde do meu neto após o falecimento da minha filha. O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele. Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido, inclusive submetido à prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento. Educo meu neto para que ele seja um homem de verdade, com valores morais e éticos acima de tudo, que ame o próximo independentemente de cor ou raça. Vou lutar contra tudo aquilo que for contrário a esses valores, seja por parte de quem quer que seja. A verdade um dia será apresentada e tenho a certeza de que a justiça será feita. Em respeito ao meu neto e seguindo determinação judicial, não vou manifestar tudo agora, mas não posso me calar diante de uma atitude tão desumana com uma mulher, mãe e avó, declarou a mãe de Marília Mendonça.
Além disso, ela postou uma série de fotos com o neto, além do cuidado que ela dá para ele. E aí, bom dia, meu povo. Ó, todos os dias, uniforme, lavadinho, passadinho, sai daqui de casa, eu arrumo a mochilinha dele, tudo arrumadinho, vai tudo organizado, copinho que ele bebe água. Essa mochilinha sai daqui de casa todos os dias, a esse horário, com o almoço pronto, porque a menina chega cedo, a babá chega cedo, faz o almoço que a doutora recomendou. Esse almoço é mais nutritivo, por ele ser diabético, o intestino dele funciona melhor, que é arroz integral. Feijão, tem verdura aqui nesse feijão, só que precisa passar pela peneira, porque aí ele não vê, ele come a verdura. E o franguinho, todos os dias, nesse mesmo horário, ele sai daqui com tudo arrumadinho. O irmão de Marília Mendonça defendeu a mãe. Até o meu último suspiro estarei contigo. Por fim, Murilo se manifestou em seu perfil. Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá. Não tenho a intenção, nunca quis e não quero afastá-lo da família materna. Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo. Para complementar, no último ano fiz uma média de 13 shows por mês, dos quais mais de 50% eu saí à noite e dormi em casa. Meu filho convive todos os dias comigo e com a minha família. Diante de toda a polêmica e por enfrentar críticas na internet, a namorada de Murilo, Gabriela Versiani, resolveu se manifestar através de seu perfil. Você é um ser humano admirável, amor. Nunca deixe que ninguém te faça duvidar disso. Eu, sua família e seus amigos estamos com você. E seu filho, lá na frente, vai se orgulhar muito de tudo isso, não tenha dúvidas. Eu não sou mãe ainda, mas como mulher e como alguém que tem um amor incondicional pelo Léo, acredito que a Marília esteja orgulhosa lá de cima de te ver enfrentando tudo isso pelo bem maior de vocês. Eu te amo e tenho muito orgulho do pai incrível que você é. Deus sabe de tudo e isso que importa. Ele está com você. Finalizou a amada. Depois de receber uma chuva de críticas, ela decidiu apagar o post no seu perfil. A mãe de Murilo, que era muito amiga de Dona Ruth, deixou de segui-la e Dona Ruth também deixou de segui-la. Alguns fãs de Marília Mendonça acusam Dona Ruth de usar a imagem da filha para ganhar dinheiro. Murilo ficou revoltado com as declarações de Dona Ruth e voltou a falar sobre o assunto. Ele mostrou provas do quanto gasta com o filho e desmentiu Dona Ruth. São tantas mentiras que fica até difícil expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar, a mentira vira verdade. Então vamos lá. Escola, R$ 2.600 por mês. Plano de saúde, R$ 1.200 por mês. Psicóloga, média de R$ 2.800 por mês. Babá, enfermeira, R$ 5.000 por mês. Tratamento para diabetes, média de R$ 4.000 por mês. Mais consultas medidas em casa. Mais aula de bateria em casa. Mais de 15.000 por mês com custos fixos básicos pagos por mim. Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai. Só estou postando para me defender da acusação mentirosa de que não pago nada. E mostrar o quanto estão inventando mentiras para me descredibilizar. Não estou aqui para atacar ninguém, mas não posso permitir falarem tantas mentiras a meu respeito. Ai, pai não presta. A mãe é santa, não é assim, gente. Ontem a internet surtou porque o Murilo decidiu pedir a guarda do filho da avó. Ok. Ah, mas isso não pode porque a avó criou desde pequeno, porque não sei o quê, porque o menino... Primeiro que ele não pediu a guarda da avó e separar a avó do menino. Pelo que eu entendi, ele pediu o direito à tutela do menor para poder tomar as decisões relativas ao patrimônio do menino e, segundo ele comentou, ele teria fatos
graves e provas dos fatos graves que o levaram a tomar tal decisão, ok? Segundo também eu vi na internet, ninguém na casa onde o menino vive trabalha. Então estariam vivendo de quê? Porque se eles têm uma boa relação, ele chega para a avó e fala assim, olha, me dá a tutela do menino, porque é meu filho e eu quero cuidar dos direitos financeiros dele. A avó, numa boa, dá. Por que chegou na justiça? Por que tem provas? Por que está correndo em segredo de justiça? Concordam? Alguma coisa maior aí tem. Agora a internet é engraçada. O pai ausente é perdoado. O pai presente é atacado. O pai que protege é vilão. O pai que some ganha paz. Gente, peraí. Não é porque 90% dos pais não valem nada que tem 10% que não mereça o seu papel de pai verdadeiro, responsável e cuidador. Eu não acredito e não acho, e não sou partidária, que o menino perca o vínculo com a avó. Porque a avó tem criado esse menino mais do que a mãe. A avó está sendo a mãe do menino. Esse vínculo afetivo tem que ser preservado. E eu acho que o pai nem falou sobre isso. Agora, qual é a minha sugestão nesse caso? A minha sugestão nesse caso, em qualquer outro caso, onde o menor venha a se tornar herdeiro de um patrimônio porque um dos pais faleceu ou os dois pais faleceram, é que haja uma auditoria anual das contas, que haja um controle de quanto do patrimônio pode ser usado. Que haja uma auditoria do tutor. Escuta, o que você está fazendo? Prestação de contas, gente. Porque imagina essa criança com 2 anos. A mãe quando faleceu. Imagina quando tiver 18 anos. Não tem dinheiro que sobe se for dilapidado. Já não basta a criança ter perdido o pai e a mãe. A dor do vazio emocional que isso causa. Ainda vai perder o patrimônio? Não, eu acho que sim. Que a justiça dê a tutela para quem bem entender, mas sim com auditoria. Não só nesse caso, mas em qualquer outro caso semelhante. A gente não está falando sobre cortar vínculo afetivo. Nós estamos falando sobre cortar abusos. Não é porque é pai que não presta. E não é porque é mãe que é santa. O que você acha de toda essa polêmica? Você acha que a guarda deve ficar com Dona Ruth? Ou com o pai Murilo? Me conta nos comentários.